Você vai contratar um serviço de contabilidade. O que é que você precisa saber para você poder contratar esse serviço? Nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo que você precisa saber para escolher o serviço que mais está adequado à sua necessidade. Mas antes de mais nada, duas coisas importantes. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, porque você vai ter muitos conteúdos bacanas aqui no nosso canal para ajudar você que é empreendedor. E segundo, deixa o seu like, né? Porque é um conteúdo de valor aqui para você, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa considerar é que tipo de serviço de contabilidade mais se encaixa para você. Nós temos 3 modelos principais de negócios contábeis. O primeiro modelo são as empresas de contabilidade online. Existem algumas características nessas empresas de contabilidade online. Primeiro que elas têm uma precificação mais baixa. Mas por que essa precificação ela é mais baixa? Ela é mais baixa porque, na verdade, você executa a maior parte do serviço dentro de uma plataforma. Como é que funciona esse processo? Você acessa uma plataforma online e lá você tem uma série de tarefas, desde subir as suas notas fiscais ou, por exemplo, emitir as notas fiscais por lá. Até aí você faria também no seu dia a dia, mas aí você puxa as informações do seu extrato bancário e você precisa lá registrar as informações sobre cada linha do seu extrato bancário para que você possa, por exemplo, ter a contabilidade feita diretamente na plataforma. Você tem um preço mais baixo, mas você tem a contrapartida de executar mais funções. Para quem normalmente é aplicado esse tipo de serviço contábil. Quem está numa fase muito inicial, talvez um PJ que tem uma operação muito simplificada, vai se alinhar melhor para esse tipo de serviço. Porque o suporte que você tem é um suporte muito mais distanciado e você precisa executar essas funções que eu falei, para que você possa então ter ali o resultado final da contabilidade. Você precisa tomar decisões para que você possa então ter a contabilidade feita. Inclusive decisões sobre, vou retirar Prolabore, então como é que eu tiro meu Prolabore, insere as informações para você poder fazer tudo isso. O que é diferente, por exemplo, de outros modelos que eu vou citar para você agora. Então esse é o primeiro modelo. O segundo modelo é a contabilidade digital. A contabilidade digital, ela também te atende digitalmente, assim como a contabilidade online. Só que a diferença é que o serviço vai ser executado por uma empresa de contabilidade de fato. Ele vai puxar as informações da melhor maneira possível, normalmente conecta ali informações bancárias com o sistema para poder ajudar nesse processo, ou você envia ali as informações através de um arquivo que você baixa do seu banco, por exemplo, para fazer a contabilização da parte financeira da sua empresa, só que quem vai executar essa função vai ser a própria contabilidade. Então o seu risco ele vai ser muito menor, porque se tiver alguma inserção errada, foi a contabilidade, por exemplo, que inseriu. E aí, consequentemente, o seu trabalho também é muito menor. E aí evita aquele problema, putz, esqueci de colocar as informações lá e meu balanço não está pronto, entendeu? Porque na verdade a contabilidade é responsável de receber essas informações e inserir as informações lá para poder tirar um balanço final da sua empresa. O que é não somente obrigatório, mas também pode servir para você tomar decisões em relação ao seu negócio. Se você tem uma empresa que tem um grau maior de complexidade, você já tem mais movimentação bancária, você já tem mais emissão de nota fiscal, você já está performando mais, a diferença de preço é muito pequena. E aí, consequentemente, você precisa pensar se vale a pena você ter um serviço onde você tem as características que eu citei no primeiro serviço, ou se você vai optar por uma contabilidade digital ou pela terceira opção que eu vou passar para você agora. Então pense nesse aspecto aí. A terceira opção é uma contabilidade tradicional. Um contador tradicional é aquele contador, por exemplo, que você tem, que tem um espaço físico. Claro que também nós temos um espaço físico aqui, mas a diferença é que o nosso cliente não precisa vir aqui. Enquanto um contador tradicional, você vai ter esse contato com o contador presencialmente. Talvez leve ali documentos. Ele não está preparado, às vezes, digitalmente, por exemplo, para fazer a contabilidade pelos meios digitais. Digitalmente para fazer digital, mas enfim, para receber os documentos digitalmente e você tem que levar essas informações impressas para ele. Ele coloca um operador para ficar pegando papéis e ficar inserindo as informações dentro de um sistema. E aí essa relação é uma relação mais burocrática, mas é uma relação onde você tem mais contato físico.
do que as outras duas relações. Na contabilidade digital é importante dizer que você tem esse contato visual dependendo da empresa que está atendendo, mas você tem esse contato visual. Você pode fazer, por exemplo, uma reunião virtual com vídeo e você tem esse contato visual. Na contabilidade online, como eles precisam escalar muito mais para fazer sentido aquele preço muito baixo, você já perde esse tipo de suporte. Na contabilidade tradicional, você tem a presença física. O que você precisa considerar? Qual é a sua necessidade? Como é que você quer ter o contato? Se você quer ter um contato físico, então você precisa optar por uma contabilidade tradicional. Você quer ter um contato digital, você não quer se preocupar de ficar indo na contabilidade, você quer alguém que te atenda de forma muito mais rápida, via WhatsApp, via Zoom, via o Google Meet, uma outra forma muito mais simples de fazer esse contato, de resolver as coisas mais rapidamente, então você tem a opção da contabilidade digital. Você não quer nem falar com o seu contador, você não está preocupado de ver um profissional que vai te atender, você não está preocupado, por exemplo, de ter que inserir as informações, gosta de fazer isso e quer economizar mais um pouco, aí você pode optar pela contabilidade online. O que você precisa entender é, você precisa escolher o formato de contabilidade que faz sentido para você, tá certo? Eu não estou aqui para dizer que o meu formato no mercado é melhor do que o outro. Você precisa entender o que faz sentido para você, para o seu negócio, para os seus objetivos, para o seu tempo disponível e pelo quanto você está, por exemplo, buscando aí dispor de investimento em relação a esse serviço. Para você ter uma ideia, por exemplo, hipoteticamente, vamos imaginar que a contabilidade online custe R$100, uma contabilidade digital vai custar 200, 250 reais, tem um valor, tem uma diferença de valor, mas tem tudo aquilo que eu falei de entrega do digital para fazer sentido. E por fim, um contador tradicional, ele tem um custo maior, ele acaba cobrando lá 350, 400 reais. São valores hipotéticos só para você ter uma ideia de comparação ao tomar uma decisão. Isso considerando, por exemplo, uma empresa de porte pequeno. Tem uma série de fatores. Como é que você sabe? Faz o comparativo. Solicite proposta para que você possa então comparar. E muito cuidado com aquilo que falam para você. Porque às vezes você vai contratar uma contabilidade online achando que você vai ter aquele suporte, o atendimento, um contador à sua disposição. E não é verdade isso. Porque na verdade você vai ter ali um operador que vai te dar um suporte diferente de fato mesmo do que uma contabilidade digital, como é o caso da Tactus. A gente busca meio que pegar na mão do nosso cliente para poder conduzir ele para aquilo que ele realmente precisa, principalmente numa fase inicial, onde efetivamente ele tem muitas dúvidas em relação ao negócio dele e tudo mais, tá bom? Esse é o primeiro fator que você precisa considerar. O segundo fator que você precisa considerar é em relação à especialidade dessa contabilidade. Não adianta nada você contratar um serviço que a pessoa que vai prestar esse serviço não conhece de fato todas as particularidades do seu negócio. Existem negócios que não demandam de tantas particularidades ou quase nada de particularidade diferenciada. Agora, sendo bem sincero, existem negócios que conhecer as particularidades faz total diferença para o seu negócio. Por exemplo, vamos imaginar que você vai contratar um serviço de contabilidade para médico, ok? Existem particularidades da área médica, que nós aqui na Tactus, por exemplo, não somos especializados nessa área médica. Então você vai ter empresas contábeis que vão atender um médico melhor do que nós atendemos. Ah, Anderson, então você não tem médico na sua carteira de cliente? Nós temos, só que nós não somos especializados. A gente conhece todas as particularidades, não tem problema nenhum em relação ao atendimento a um cliente médico, só que o importante a dizer é que existem aspectos que envolvem especificamente a segmentação, que uma contabilidade que não é especializada, ela pode dar uma patinada em relação a isso. O nosso trabalho é voltado para atender negócios digitais. A gente conhece tudo que é possível conhecer de perto, ter uma aproximação com as plataformas para poder entender e entregar o que é de melhor do ponto de vista de suporte para um negócio digital. Então, quando nós escolhemos esse tipo de segmentação, a gente focou nessas dores que o mercado digital tem. Então, ou seja, isso faz uma diferença muito grande. O que você precisa entender é que a minha contabilidade ou a contabilidade de um outro que você conhece no mercado não necessariamente atende a sua demanda. Você precisa entender que nível de conhecimento que
essa empresa contábil tem em relação ao seu negócio. E fazendo perguntas estratégicas, você vai definir esse nível de conhecimento. Que tipo de clientes você atende, por exemplo, dentro do meu segmento? Eu tenho algumas dúvidas sobre a tributação, você pode me ajudar? Então você vai fazendo perguntas que vão te ajudando a entender o nível de especialização dessa empresa contábil. Além da especialização pelo nicho em si, existe também pelo porte de empresa. Por exemplo, a gente somos especializados em empresas lucro presumido e simples nacional que atende o mercado digital, que vendem pela internet ou que são concebidas através da internet e tudo mais. Ok. Mas vamos imaginar, por exemplo, que chegasse aqui uma plataforma para nós atendermos, que fosse uma empresa de lucro real com um valor de movimentação absurda por conta de ser uma plataforma, nós atenderíamos bem? Apesar de sermos especializados em mercados digitais, nós não somos especializados em empresas de lucro real. Então, se a empresa tem um faturamento que obriga ela a ser uma empresa de lucro real, a Tactus já não pode atender. Então não basta você olhar a segmentação relativa aos aspectos de nicho de mercado, mas você precisa olhar também a segmentação por porte de empresa, por tributação que essa contabilidade atende. E aí, a contabilidade que faz um trabalho sério, ela vai saber falar não para você. E muitas vezes até te indicar alguém que possa atender, por exemplo, a sua necessidade. E também existe um aspecto de segmentação geográfica. Chegar um cliente, por exemplo, aqui para Tactus e ele tem ali uma empresa, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético, no Acre. Eu não tenho parceiro, eu não tenho conhecimento da parte específica fiscal para poder atender com a propriedade necessária lá no Acre. Se tiver algum problema, como é que eu daria um suporte? Qualquer lugar que eu for atender dentro do nosso negócio, os nossos clientes, eu preciso ter, ainda estando em São Paulo, e nós também temos uma filial em Minas Gerais, mas eu preciso ter ali condições e ter um parceiro estratégico. Se der algum problema, a gente vai acionar esse parceiro para um suporte presencial, se for necessário. É muito raro isso acontecer, mas pode acontecer. E aí, se eu não tenho essa condição, eu posso ter problema, meu cliente pode ter problema. Então, esse é um dos aspectos que deve ser levado em consideração. Então, nenhuma empresa vai falar assim, eu atendo a nível Brasil. Atender a nível Brasil, me desculpa, mas é uma coisa muito complexa pela quantidade de municípios e estados que nós temos. E também pela diferença de legislação aplicada a municípios e também aos estados. Então, tem que considerar todos esses fatores, porque são fatores relevantes também. E por fim, o terceiro aspecto que você precisa considerar envolve especificamente a sua relação com a empresa contábil. E aí você precisa ter uma relação profissional com essa empresa contábil. O primeiro ponto dessa relação profissional é ter um contrato de prestação de serviços. Esse contrato ele é obrigatório de acordo com a legislação que os contadores, que as empresas de contabilidade têm de seguir, que é do próprio CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Então nós somos obrigados a ter contrato de prestação de serviço. Só para você ter uma ideia, o quanto a Tactus leva isso a sério, o cliente ele não começa o atendimento dele aqui se ele não assinou o contrato ainda e se eu não assinar o contrato aqui. O contrato é assinado virtualmente. Então tem uma facilidade que você não precisa ficar imprimindo, vai assinar, ficar mandando pelo correio e tal. Isso tornaria muito moroso. A gente utiliza uma plataforma para fazer assinatura digital, muito prático, você leu, validou, está pronto. Só que se você não assinar o contrato, a gente não libera o serviço, por quê? Porque é uma segurança para você, é uma segurança para nós e é uma segurança que está atrelada a uma legislação aplicada que nós temos que seguir. Então nós levamos muito a sério em relação a esse fator. Só que existem empresas contábeis que talvez não gastam ali uma energia para poder ter um contrato de prestação de serviço. Exija o contrato de serviço. É segurança para você. Leia o contrato, entenda o que está escrito. Por exemplo, as empresas de contabilidade online, elas ofertam algumas coisas, por exemplo, meio que diferenciado. Por exemplo, eu faço a abertura da sua empresa de forma gratuita. Só que existe uma cláusula contratual que você tem uma exclusividade de atendimento por um X período. Se você quebrar o contrato antes disso, você vai pagar uma multa contratual que vai custar muito mais do que custaria uma abertura que, sinceramente falando, o preço é baixíssimo, tá certo? Essa é a realidade. E aí, você fica vinculado a uma empresa
E você não pode, por exemplo, quebrar o contrato, ou se você quebrar, você vai ter essa situação. Então, por exemplo, o que nós prezamos dentro da nossa postura em relação ao mercado? Não está contente? Quero sair. Pronto, acabou. Com um e-mail você cancela o seu contrato, a gente vai fazer um distrato, porque é uma outra coisa importante a ser considerada precisa ter um distrato desse contrato sempre. Então, faz o contrato com o cliente, faz o distrato com o cliente. Por que o distrato? O distrato vai dizer até onde foi a responsabilidade da empresa contábil, ele vai dizer como é que vai ficar essas obrigações que ainda estão pendentes. Aliás, é importante você saber um exemplo prático, bem prático em relação a isso. Você saiu de uma empresa contábil no mês de julho, por exemplo, ok? Hipoteticamente saiu do mês de julho e foi para outra contabilidade. Existem obrigações acessórias que vão ser entregues em maio, talvez junho do ano seguinte, que aquela contabilidade anterior tem que gerar para outra contabilidade entregar, ou a contabilidade anterior entrega por conta própria e a outra contabilidade tem que juntar as informações dela do período dela. Então, olha só como que essa relação ela é séria. Porque se você, por exemplo, tiver algum tipo de problema com essa empresa contábil e você não tiver acesso a essas informações, pura e simplesmente você vai ficar com um gap de informações fiscais e contábeis para o fisco ou até mesmo para o seu dia a dia em relação ao seu negócio. E muitas vezes essa empresa contábil anterior ela não pode gerar informação agora e já liberar, porque o gerador dessa informação só é liberado no ano seguinte. E aí, consequentemente, existem versões, existe uma série de fatores. Então, o arquivo tem que ficar sob responsabilidade da empresa contábil anterior. Isso é muito sério e isso vai fazer uma diferença muito grande em relação ao seu negócio, à segurança do seu negócio. Também dentro dessa relação, é importante que você saiba que quando você recebe uma orientação do seu contador, essa orientação, se ela tiver um grau de relevância do ponto de vista tributário, do ponto de vista contábil, você precisa ter o registro dessa informação pela sua segurança. Por que isso é importante? Porque, na verdade, a responsabilidade tributária em relação ao seu negócio é sua como empreendedor. E, principalmente, recai sobre os administradores. E depois também, de uma forma diferente, em relação ao sócio. O contador ele tem uma responsabilidade solidária, tá certo? Mas ele não é o responsável primário se tiver algum problema em relação à sua empresa. Precisaria validar que houve um processo de imperícia, que houve, por exemplo, uma orientação errada que provocou, por exemplo, uma situação para um cliente, para que o cliente, por exemplo, possa responsabilizar a contabilidade. E aí já decai na questão do contrato e decai nessa troca de informações que existe entre empresa contábil e também os seus respectivos clientes. Então essa relação é uma relação muito séria e você precisa entender que existe um órgão que é o Conselho Federal de Contabilidade que rege esse tipo de relação. O Conselho Federal de Contabilidade, através dos conselhos regionais de contabilidade, que estão em cada estado, eles fazem um processo de fiscalização das empresas contábeis, dos profissionais que trabalham nessas empresas contábeis e também do responsável técnico pela empresa contábil. Olha só que interessante. Uma empresa contábil tem um registro, a empresa contábil paga uma taxa para o Conselho Federal de Contabilidade, através desses CRCs locais, tá? E aí, esse registro da empresa contábil tem um profissional que é registrado, que tem um registro como profissional contábil, que está respondendo por essa empresa e pelas peças contábeis que são geradas por essa empresa. E, consequentemente, os profissionais que trabalham na área contábil são profissionais também registrados no conselho. Então, por exemplo, aqui na Tactus, para exercer funções contábeis, que são prerrogativas, eu preciso contratar contadores formados. Eu não posso contratar uma pessoa leiga para cuidar ali das contas da sua empresa. Área fiscal, a gente contrata especialistas. Área de departamento pessoal, também especialistas. Não são atividades que são regulamentadas. Mas a área contábil, que é onde acontece o fim de tudo que é feito dentro da contabilidade. Então, pensando num fluxo prático, né? Você vê, emitiu nota fiscal, gerou seus impostos, fez a escrituração dos livros fiscais e aí depois
fez o recolhimento do seu prolabore, se tiver funcionário, faz folha de pagamento de funcionário. Pega todas essas informações aqui e vai para a área contábil registrar tudo isso, gerar seu balanço patrimonial, o seu demonstrativo de resultado, entregar a escrituração contábil digital para o governo, fechar as declarações relativas a tudo que aconteceu à sua empresa. Ou seja, nessa parte final aqui, que seria a área contábil, os profissionais que vão entregar esse serviço, que vão fazer isso, são profissionais registrados pelo Conselho. O Conselho Federal de Contabilidade fiscaliza esses profissionais. Toda empresa contábil precisa passar por esse processo de fiscalização. Aqui na Tactus, isso acontece com frequência e nós nunca tivemos nenhum tipo de problemas com o Conselho Federal de Contabilidade em relação aos nossos profissionais. Ou seja, depois de você chegar no final desse vídeo aqui, né, eu vou falar uma coisa para você. Contratar uma empresa de contabilidade não é uma coisa tão simples assim. Não leve isso de uma forma leviana. Não encare isso de uma forma leviana. Contratar qualquer um pelo preço. Sabe, às vezes a diferença de preço não justifica um alto serviço que te dá mais risco, que consome seu tempo, que te faz você esquecer, entendeu? Aí você não faz o serviço, fica um problema lá. Às vezes a empresa de contabilidade online tem uma empresa de tecnologia junto ao contrato, uma coisa meia complexa, né? Porque você vai processar quem? Uma empresa de tecnologia? Mas quem é o responsável por essa empresa contábil? Então, muito cuidado com isso. Olha o time que essa empresa contábil tem, quantos profissionais trabalham, que tipo de suporte você vai ter para que você possa realmente ser bem assessorado, que tipo de conhecimento que essa empresa tem no atendimento do seu negócio. Ou seja, existem vários fatores que você precisa considerar. Você precisa entender uma coisa muito importante. O serviço contábil, ainda que exista tecnologia envolvida diretamente na execução desse serviço, ele é feito por pessoas. São as pessoas que fazem a grande diferença. E o grande desafio de uma empresa contábil estruturada é formar o melhor time possível para dar suporte aos seus respectivos clientes. É um suporte especializado, pessoas engajadas com o cliente, pessoas que estão realmente comprometidas com o sucesso do cliente, porque no mínimo de tudo, uma contabilidade não pode gerar problema para o cliente. E uma forma mais elevada, essa contabilidade vai gerar para o seu cliente ali resultados, vai ajudar a ter menor custo, vai ajudar a pagar menos imposto, vai ajudar nos aspectos de gestão, vai ajudar de forma consultiva os seus clientes. Esse é um fator que faz uma grande diferença. Nós não temos um serviço perfeito aqui na Tactus, só que nós temos um comprometimento com o nosso cliente e com o nosso time. A gente sabe a importância do nosso time para poder prestar o melhor serviço ao nosso cliente. E nós estamos olhando de perto toda essa relação, cobrando do nosso time sempre para poder fazer o nosso melhor. Se você achar que a Tactus pode te atender, vai ser um prazer. Entre em contato com a gente, vai aparecer em algum lugar para você entrar em contato. Vai ser um prazer a gente poder te atender. Independentemente disso, busque então um contador, uma empresa contábil estruturada para atender às suas demandas de mercado. Que isso vai fazer uma grande diferença para o seu negócio. Espero que tenha feito sentido para você. Deixa seu comentário aqui embaixo, seu like, se inscreve no canal. Nos encontramos no próximo conteúdo.